Há momentos na vida em que você olha para o que foi e se pergunta: por quanto tempo vou continuar assim? Quantas vezes já se sentiu cansado de ser a pessoa que aguenta, que cede, que se adapta aos outros, mas nunca se permite ser de verdade? E se eu te dissesse que há um poder transformador por trás do simples ato de dizer chega? Esse momento, aparentemente simples, pode ser o ponto de virada para a sua vida. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, falava sobre a necessidade de confrontarmos nossas sombras e de nos libertarmos dos padrões que nos aprisionam. Ele acreditava que, muitas vezes, estamos tão imersos nos relacionamentos, nas expectativas alheias, nas necessidades de aprovação, que esquecemos quem somos de verdade. Talvez você já tenha passado por um relacionamento onde sentiu que estava se perdendo, onde sua identidade, seus sonhos e desejos foram gradualmente apagados em nome de agradar ao outro. Ou, quem sabe, você tem se envolvido em relações destrutivas, nas quais o amor se tornou uma fonte de sofrimento e não de crescimento. A verdade é que, em muitas dessas situações, há uma voz interior, muito silenciosa, que sussurra: você não pode mais viver assim. E, em alguns momentos da vida, quando a dor é insuportável, você finalmente grita esse chega. Não é apenas um ato de frustração, é um grito de liberdade. Esse chega é o nascimento de um novo você. Como Jung diria, é a emergência da sua individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sem as máscaras que o mundo e os outros insistem em colocar sobre você. Antes de seguir em frente, eu gostaria de pedir para você refletir. Já teve uma experiência onde esse chega ecoou dentro de você? Talvez tenha sido em uma amizade, em um relacionamento romântico ou até no seu próprio relacionamento consigo mesmo. Aonde levou você essa decisão? Essa jornada de confronto e transformação é, na verdade, uma das mais poderosas que podemos viver. Agora, se você se sente preso em um ciclo de relacionamentos insatisfatórios ou tem medo de confrontar a dor de se libertar, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós, ao longo da vida, precisaremos passar por essa jornada de autodescoberta e renascimento. E como Jung nos ensina, ao enfrentar nossas sombras e nossas limitações, nos aproximamos da nossa verdadeira essência. Mas, como qualquer processo de transformação, a jornada não é fácil. Você pode sentir medo, angústia e até arrependimento. Isso faz parte. Quando você decide dar um chega, está não apenas fechando uma porta, mas também abrindo outra, a porta para um novo caminho, onde o amor próprio e a autenticidade têm mais espaço. Nos próximos momentos, vamos explorar como esse chega se relaciona com os processos psicológicos e como você pode, de fato, se reconstituir de maneira mais forte e autêntica. Porque, como Carl Jung disse, o que você resiste, persiste. E, se você continuar permitindo que os velhos padrões dominem sua vida, não há como crescer. Porém, quando você decide romper com o que te aprisiona, você abre a oportunidade de um novo ciclo, e é essa jornada que vamos explorar agora. O poder do chega em sua vida e como ele pode realmente gerar uma nova versão de você. Quando você diz chega, você não está apenas encerrando um capítulo de sua vida, você está iniciando uma jornada profunda para encontrar a verdadeira essência de quem você é. E essa jornada, segundo Carl Jung, chama-se individuação. Jung acreditava que todos nós passamos por um processo de autodescoberta, onde a nossa personalidade vai se moldando não só pelas experiências que vivemos, mas também pelas forças que habitam o nosso inconsciente. O chega é, muitas vezes, o primeiro passo consciente nesse caminho de individuação, onde você decide não mais se conformar com aquilo que lhe foi imposto, mas abraçar a verdade que reside dentro de você. Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com diferentes tipos de relações,
familiares, amorosas, de amizade. Cada uma dessas relações tem o poder de nos moldar, nos influenciar e até nos transformar. Contudo, o que muitas vezes acontece é que começamos a nos perder nelas. As expectativas dos outros, as convenções sociais, o medo da rejeição ou da solidão nos levam a vestir máscaras, a fazer papéis que não condizem com nossa verdadeira natureza. Mas, ao tomar a decisão de dizer "chega", você está rompendo com essas máscaras. E é nesse momento que começa o processo de individuação. Jung nos ensina que, para encontrarmos nosso verdadeiro eu, precisamos confrontar e integrar as partes de nós mesmos que foram reprimidas ou negadas. Nossas sombras. Ele define a sombra como as partes de nossa personalidade que rejeitamos ou ignoramos, aquelas características que não nos permitem ser quem realmente somos, muitas vezes por medo de como os outros nos veriam. Quando você decide romper com um relacionamento ou com um padrão de vida que já não serve mais, você não está apenas afastando outra pessoa ou situação da sua vida. Você está, na verdade, começando a confrontar a sua própria sombra, as partes que foram moldadas por medos e inseguranças, mas que agora precisam ser vistas, compreendidas e integradas. Por exemplo, muitas pessoas permanecem em relações abusivas ou disfuncionais porque, inconscientemente, têm medo de estar sozinhas ou de não serem amadas. Isso é uma sombra, uma parte de si mesma que precisa ser curada, mas que, por medo ou vergonha, não se permite ser vista. Dizer "chega" a esse ciclo é começar a dar espaço para que essa sombra se revele e seja integrada de forma saudável. Essa integração, porém, não é algo fácil. Ela exige coragem, paciência e um grande trabalho interior. Como Jung nos disse, a individuação é um processo longo e muitas vezes doloroso, mas que traz consigo uma liberdade e um poder pessoal que não podem ser encontrados em qualquer outro lugar. É importante entender que a individuação não significa rejeitar os outros ou viver de forma isolada. Pelo contrário, ao nos tornarmos mais autênticos e inteiros, somos capazes de nos conectar de forma mais verdadeira com os outros. Ao curarmos nossas próprias sombras, conseguimos, finalmente, enxergar o outro sem os filtros do medo ou da expectativa. Assim, você não apenas transforma a si mesmo, mas também transforma a forma como se relaciona com o mundo. Nesse momento de reflexão, eu gostaria de convidá-lo a olhar para os relacionamentos da sua vida. Existem padrões que você repete? Existe uma parte de si mesmo que você está tentando esconder até de você? O que está pedindo para ser visto, para ser transformado dentro de você? Jung nos lembra que, ao integrar nossas sombras, nós não apenas encontramos a nossa verdadeira essência, mas também damos espaço para a cura. Quando você decide dizer "chega", está permitindo que algo dentro de você se liberte. E esse processo de cura e crescimento é o que, no final das contas, nos leva ao nosso verdadeiro eu. Quando você diz "chega", você não está apenas tomando uma decisão radical sobre a sua vida ou um relacionamento específico. Na verdade, você está começando um processo de desintoxicação emocional, onde, finalmente, o véu da ilusão é removido. Mas esse processo exige que você se confronte com algo profundo e frequentemente doloroso. Suas sombras. Carl Jung acreditava que todos nós temos uma sombra, as partes de nós mesmos que rejeitamos ou não queremos ver. Essas partes, muitas vezes, estão relacionadas a medos, traumas ou desejos que consideramos indesejáveis. E os relacionamentos, muitas vezes, são espelhos poderosos que refletem essas sombras. Imagine, por exemplo, alguém que tem um medo profundo da rejeição. Essa pessoa pode se envolver em relacionamentos onde constantemente se sente desvalorizada ou ignorada.
O que está acontecendo aqui? Não é que essa pessoa atraia relacionamentos tóxicos, mas, na verdade, ela está projetando suas próprias inseguranças e medos de rejeição no outro. Ela não está ciente de que, em sua sombra, existe uma crença de que não é digna de amor ou respeito. E por isso se permite viver em relações que refletem exatamente essa insegurança interna. Agora, veja como isso se aplica ao momento do chega. Quando você decide romper com um relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de amizade, você está, na verdade, dizendo chega a essas projeções. Você não está apenas rejeitando o comportamento do outro, você está rejeitando também a parte de você que permitiu que esses padrões se repetissem. Isso é uma forma de começar a curar a sombra, de olhar para dentro e perceber que, muitas vezes, as relações são o reflexo direto do que carregamos em nossa psique. Poderíamos usar a metáfora de uma pessoa que sempre se coloca como a mãe em seus relacionamentos. Ela se sente responsável pelos outros, sempre colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Mas, por trás disso, talvez exista uma sombra de desvalorização própria. Ela se sente importante apenas quando é útil ou necessária. Ao se afastar de relações que reforçam esse padrão, ela não está apenas rompendo com o outro, está essencialmente quebrando esse ciclo de codependência, trazendo à tona a necessidade de se valorizar por quem é e não por aquilo que pode fazer pelos outros. Em minha própria experiência e em tantas histórias que já ouvi, quando alguém finalmente decide parar de ceder, de se perder para agradar, o primeiro impacto emocional é a sensação de desconforto. Muitos se sentem culpados, temem que estejam sendo egoístas, mas, na verdade, essa é uma reação comum de quem está começando a confrontar sua sombra. Essa sensação de desconforto, de perda, é o que Jung chamaria de o incômodo do crescimento. Porém, o que acontece depois desse incômodo? Ao dar esse chega, você começa a descobrir uma liberdade que nunca imaginou possível. Você se aproxima da sua verdadeira essência, pois não está mais vivendo de acordo com as expectativas dos outros, mas com os seus próprios desejos, medos e limites. E isso traz uma autenticidade que é libertadora. Jung nos alertou para o fato de que, enquanto a sombra estiver escondida, ela terá o poder de controlar nossa vida de maneira inconsciente. Por isso, quando dizemos chega, estamos, na verdade, trazendo para a luz da consciência aquilo que estava escondido, permitindo que possamos transformar a dor, a culpa e o medo em uma força de crescimento. Esse é o verdadeiro poder do On-Chu, autoconhecimento. Deixe-me compartilhar uma história para ilustrar isso. Conheci uma pessoa que estava presa em um relacionamento abusivo por muitos anos. Ela se via constantemente sendo desvalorizada, mas não conseguia sair. Um dia, após muita dor, ela finalmente disse: chega. Ela percebeu que, ao longo dos anos, havia projetado suas próprias inseguranças no parceiro e aceitado comportamentos que não refletiam quem ela realmente era. Após o término, ela começou a olhar para dentro e perceber que seu medo de ser abandonada e a crença de que não merecia amor estavam profundamente enraizados em sua psique. Esse foi o primeiro passo para sua cura. Hoje, ela é uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais autêntica, mais livre. Esses momentos de ruptura podem ser intensos, mas também são profundamente libertadores. É como se você começasse a desmantelar os muros que construímos ao longo da vida, cegos para os nossos próprios medos e inseguranças. Quando isso acontece, a energia que antes era usada para manter essas máscaras e padrões de relacionamento começa a ser redirecionada para algo mais saudável e verdadeiro. Quando você diz chega e interrompe o ciclo de relacionamentos que já não servem mais, você não está apenas fazendo uma escolha externa, mas também uma profunda escolha interna.
Você está decidindo se tornar mais autêntico, mais verdadeiro consigo mesmo. Este é um momento de cura, onde as feridas do passado, as dores, as sombras e as inseguranças podem finalmente ser confrontadas, olhadas de frente e, quem sabe, curadas. Carl Jung acreditava que a cura vem quando aceitamos quem somos de forma completa, e isso inclui tanto as nossas luzes quanto as nossas sombras. Ao confrontar nossas sombras, ao nos permitir olhar para as partes de nós mesmos que rejeitamos, começamos a nos tornar inteiros. E, na verdade, é essa aceitação de nós mesmos que nos permite começar de novo, a partir de um lugar de maior clareza e autocompreensão. Esse processo não é simples nem rápido. Muitas vezes, a dor que sentimos após dizer chega pode ser avassaladora. Quando rompemos com padrões antigos, com relacionamentos que já não nos servem, é normal sentir uma sensação de vazio. A psicologia junguiana nos lembra que esse vazio não é algo a ser temido, mas sim um espaço de potencialidade. É o vazio necessário para o nascimento de um novo ciclo. Você começa a perceber que, antes de ser moldado pelo outro, você precisa se reconectar com sua própria essência, seus próprios desejos e sonhos. Esse momento de transição é onde a transformação realmente acontece. Ao dizer chega, você não está apenas rompendo com o passado, mas está também criando a oportunidade para um futuro mais autêntico e verdadeiro. Isso, claro, requer coragem, pois enfrentar as próprias vulnerabilidades exige muito mais força do que manter as velhas defesas. Essa cura, através da aceitação, acontece de várias formas. Muitas pessoas, ao passarem por um término ou uma ruptura significativa, inicialmente sentem um grande sofrimento. Porém, conforme o tempo passa, o que parecia ser um golpe fatal começa a se revelar como uma oportunidade de crescimento. Aquilo que antes parecia uma ferida aberta se torna um portal de autodescoberta. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que conheço bem. Um amigo que, após um longo casamento, se viu em um processo de separação dolorosa. Durante muito tempo, ele se agarrou à ideia de que precisava salvar a relação, que a felicidade dele dependia do relacionamento. Porém, ao tomar a difícil decisão de dizer chega e encerrar o casamento, ele passou por um período de intenso sofrimento emocional. Sentia-se perdido e sem direção. No entanto, com o tempo, ele começou a perceber que a ruptura não era o fim, mas o começo de um processo de cura interior. Ao se permitir sentir a dor e, o mais importante, ao se permitir ser quem ele realmente era, sem as expectativas do outro, sem os papéis que desempenhava, ele se reconectou com suas próprias paixões e ambições que haviam ficado esquecidas. Ao longo dos anos, essa experiência foi transformadora e hoje ele se sente mais forte e mais realizado. Ele não só curou a dor da separação, mas também se curou de todas as dependências emocionais que o prendiam ao passado. O vazio que inicialmente sentiu foi preenchido por um novo sentido de propósito e autoconhecimento. Ele finalmente entendeu que a cura verdadeira só acontece quando você se permite ser quem você é, sem as máscaras, sem os medos que o limitam. A experiência de curar-se e renascer de dentro para fora não significa esquecer o passado ou os relacionamentos que deixamos para trás. Jung dizia que devemos integrar o passado, aprender com ele, mas não viver nele. É uma espécie de reinvenção que vem da aceitação total de quem somos, das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas vitórias. Cada parte de nossa história tem algo a nos ensinar, e é somente ao aceitar isso plenamente que podemos realmente seguir em frente. Agora, reflita por um momento. Quando foi a última vez que você se deu permissão para ser quem você realmente é? Sem os medos, sem as projeções, sem as expectativas dos outros. Ao dar esse chega a tudo o que não mais lhe serve, você não está apenas fechando portas.
Você está abrindo novas oportunidades de crescimento, cura e transformação. O que você faria se soubesse que o único caminho para o seu crescimento é exatamente o que você tem medo de fazer? Esse é o poder da aceitação. Quando você decide ser quem realmente é, sem reservas, sem desculpas, você se torna imbatível. E a partir desse lugar de cura interior, seus relacionamentos também se tornam mais saudáveis e mais autênticos, pois você passa a atrair pessoas e situações que refletem essa nova versão de si mesmo. Não se trata de buscar a perfeição, mas de ser inteiro e real em cada momento da sua vida. Chegamos ao fim dessa jornada de reflexão, mas, na verdade, ela é apenas o começo. Quando você diz chega, você não está simplesmente se afastando de algo. Você está, na verdade, se aproximando de quem você verdadeiramente é. Esse chega não é um fim, mas o primeiro passo de uma transformação profunda e duradoura. E, como Carl Jung nos ensina, a verdadeira liberdade só vem quando nos libertamos das máscaras e das expectativas alheias, para abraçar nossa essência mais autêntica. Ao longo do vídeo, falamos sobre como os relacionamentos muitas vezes nos aprisionam em padrões e projeções que nos distanciam da nossa verdadeira natureza. Mas agora, você está começando a entender que o chega é o ponto de virada, o momento em que você finalmente diz ao mundo e a si mesmo que você merece viver de acordo com seus próprios termos. E isso é empoderador, porque ao tomar essa decisão, você passa a se tornar o autor da sua própria história. O processo de individuação, como Jung nos ensinou, nunca é fácil. Ele exige coragem, vulnerabilidade e a disposição de se olhar no espelho, de confrontar nossas sombras, nossos medos e inseguranças. Mas ao fazer isso, você se torna inteiro. Ao integrar suas partes sombrias e luzes, você cria uma harmonia interna que reflete no mundo externo. Seus relacionamentos, seu trabalho, suas escolhas, tudo começa a alinhar-se com o seu verdadeiro ser. E, ao longo dessa jornada, a dor da mudança vai dar lugar a uma nova sensação de paz e autenticidade. Você verá que, quando se permite ser quem você realmente é, as relações ao seu redor também se transformam. Não porque você tenha mudado os outros, mas porque você mudou a forma como se relaciona com o mundo. E isso é tudo. Quando você se alinha com sua verdadeira essência, o universo começa a responder de forma diferente. É importante lembrar que o chega é um processo contínuo. Não se trata de uma única decisão, mas de uma série de escolhas que você faz a cada dia para viver de maneira mais autêntica, mais consciente e mais alinhada com quem você é. Cada passo dado em direção à sua verdadeira essência é uma vitória. E se você continuar a se permitir essa transformação, verá que o mundo ao seu redor também começa a mudar de forma mágica. Agora, ao refletir sobre tudo o que falamos, convido você a se perguntar: o que você ainda está permitindo em sua vida que não ressoa com quem você realmente é? E mais importante, o que você está pronto para dizer chega? O poder da transformação está dentro de você, e é só através da coragem de dar esse passo que você começará a ver os frutos de uma vida mais plena e verdadeira. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo, se essa mensagem ressoou com você de alguma forma, eu gostaria de te pedir para dar um like nesse vídeo e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes, uma palavra de apoio, um pequeno gesto de reflexão pode ser o ponto de virada que alguém precisa para se libertar e iniciar sua própria jornada de transformação. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso agora. Aqui falamos sobre autoconhecimento, cura emocional e desenvolvimento pessoal. São conteúdos que, assim como este, vão te ajudar a tomar decisões poderosas e a se conectar com o seu melhor eu. Não perca os próximos vídeos e continue essa jornada de crescimento conosco. Lembre-se, o momento de transformação está em suas mãos.
O chega é apenas o começo de uma versão mais autêntica de você. E essa versão merece ser vivida plenamente.